Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Mariana Prates e eu, juntamente com os meus colegas, iremos apresentar a análise do caso Wang Sun versus US e a teoria da limitação da mancha purgada. O nosso grupo é composto por Alberto, Alexandra Bade, Carlos Eduardo, Felipe Uchoa, Franciele Jaqueline, Islana Silva, Calil Diamantino, Maria Isabel e eu, Mariana Prates. Na sequência, como vocês podem observar, nós temos um breve sumário, o qual nós trazemos alguns tópicos que virão a ser abordados no nosso trabalho pelos nossos colegas e por mim também. Então, iniciaremos esse trabalho tratando das provas ilícitas, da conceituação do que são, as provas ilícitas. Em seguida, abordaremos prova ilícita por derivação, teoria da limitação da mancha purgada, o caso Wang Sun e o impacto da teoria da mancha purgada no Brasil. Bem, comecemos então. Das provas ilícitas. As provas ilícitas, como os próprios conceitos já trazem um pouco dessa noção, e aí a gente vai observar o disposto no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, assim como também o disposto no artigo 157 do Código de Processo Penal. Provas ilícitas, elas são todas aquelas provas que são obtidas por meios ilícitos ou ilegais. Então, na Constituição Federal, a gente observa que está disposto o seguinte, abre aspas, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, fecha aspas. Do mesmo modo, no Código de Processo Penal, a gente observa a seguinte disposição, são inadmissíveis, abre aspas, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. A partir daí, a gente também consegue observar as subdivisões as quais as provas ilícitas elas possuem. Então, de acordo com o professor Fabiano Pimentel, em seu livro, a gente trouxe aqui algumas das subdivisões as quais a gente pode observar dentro do conceito de provas ilícitas. E a gente pode observar que essas subdivisões, elas se constituem no seguinte, existem as provas ilícitas que violam a Constituição e as provas ilícitas que violam a lei. Evidentemente que todas as provas ilícitas que violam a lei, elas acabam por violar a Constituição. Porém, existem aquelas provas ilícitas que violam diretamente a Constituição. Como exemplo desse tipo de prova, a gente pode observar aquela obtida com violação a domicílio, como previsto ali no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Dentre as provas ilícitas que violam a legislação infraconstitucional, a gente tem dois tipos de violação as quais as provas ilícitas podem possuir. Então, de acordo com o professor e também doutrinador, professor Fabiano, existe a violação material e a violação processual, que pode ali estar gerando aquela prova ilícita. Então, uma prova ilícita, ela é uma prova ilícita que viola materialmente a legislação quando ela é obtida a partir do cometimento de um outro crime. Então, como exemplo desse tipo de prova, a gente trouxe aqui a confissão obtida por meio de tortura que viola justamente ali o disposto no primeiro artigo da Lei 9.455 de 1997, que é a lei de tortura, tá? Que prevê o crime de tortura e, enfim, todas as tipificações relativas a isso. Bem, e existe as provas ilícitas que violam processualmente a lei. E esse tipo de prova ilícita, ela é obtida quando há violação a alguma norma processual.
Então, como exemplo de prova ilícita obtida a partir desse tipo de violação à norma processual, a gente trouxe aqui como exemplo a utilização da prova no tribunal do júri apresentada no momento do plenário e sem intimação da parte contrária 3 dias antes do julgamento, como prevê o rito procedimental do artigo 479 do Código de Processo Penal. Em seguida, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as provas ilícitas por derivação e eu vou passar a palavra ao meu colega Alexandre Abade. Olá, queridos colegas da turma de Processo Penal 2. Saúdo também ao professor Fabiano Pimentel. Eu sou Carlos Alexandre Santos e vou dar continuidade aqui com o nosso trabalho sobre limitação da mancha purgada, no caso Vonsul. E depois dessa boa apresentação inicial da nossa colega Mariana Prates, em explicar para nós sobre o que são provas ilícitas, tanto a base da Constituição Federal como a base do Código de Processo Penal, eu vou dar sequência falando das provas ilícitas por derivação. Note que o próprio título já é explicativo. São provas derivadas daquelas que foram obtidas por meio de violação à norma de direito material. Note que para ser considerada prova ilícita por derivação, tem que haver o nexo de causalidade com as primeiras provas. E se nós, por exemplo, quisermos entender melhor essa teoria, nós precisamos voltar um pouco no tempo e irmos até o ano de 1920 e nos lembrarmos do caso Silverstone versus United States, onde, nesse caso, a Suprema Corte Americana deliberou por invalidar uma intimação. Por que foi que a Suprema Corte invalidou a intimação? Ela invalidou porque ela havia sido expedida em razão de uma busca ilegal. Como a busca foi ilegal, o fruto dessa busca, que foi a intimação, também foi rejeitada pela Suprema Corte Americana. Por conta deste caso, foi então conhecida uma teoria chamada Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Ela ficou até mais conhecida no caso Nardone versus United States, que já foi no ano de 1937, onde o ministro Frankfurt utilizou essa teoria. Ele mostrou, na sua defesa, que se uma árvore está envenenada, os frutos da árvore também estaria. E fez a analogia. Uma vez que a prova foi considerada ilícita, qualquer outra prova derivada dessa ilícita também estaria considerada ilícita. Se observarmos, por exemplo, aqui no nosso slide, nós vamos observar que nós trouxemos o caso Miranda versus Arizona. Esse caso Miranda, ele foi bastante conhecido. Houve uma repercussão muito grande desse caso. Isso porque a Suprema Corte Americana concluiu que tanto as declarações que evidenciou o envolvimento de um réu no crime, como as que evidenciou sua inocência, note, o réu acabou incriminando um terceiro. E nesse interrogatório, ele conseguiu se provar inocente. Porém, essa confissão, ela veio de um preso que estava numa custódia, e os policiais, quando foram buscar essas respostas do réu, não deixou claro para ele os direitos que ele tinha, sobre de procurar um defensor público, sobre do direito que ele tinha de não se autoincriminar, sobre o direito que ele tinha, por exemplo, de não querer falar. Só como foi violado todos esses direitos positivados no direito material dos Estados Unidos, quando esse caso chegou à corte, a Suprema Corte invalidou, porque considerou que os frutos que foram derivados dessa prova ilícitas, elas não serviriam para o processo. E aí, essa teoria dos frutos da árvore envenenada foi conhecida. Já mais próximo de nós, agora já mais recente, a gente vê diversos casos que se relacionam com essa teoria do fruto da árvore envenenada. A gente, por exemplo, pode citar casos em que ocorrem escutas ilegais. Imagine, por exemplo, que a polícia ela resolva, sem ordem judicial, interceptar
e gravar ligações. E dentro dessas ligações, interceptadas pela polícia, se descubra que há terceiros envolvidos. E que, de fato, esses terceiros tenham até cometido os atos. Quando essas provas são levadas a juízo, elas ficam caracterizadas como provas ilícitas derivadas. E a teoria do fruto da árvore envenenada é trazida à tona e correlacionada com o primeiro parágrafo do artigo 157 do Código de Processo Penal. Agora fica a pergunta: será que existe alguma limitação para essa teoria? É o que a gente vai observar no próximo slide. Uma vez entendido sobre essa teoria da árvore, dos frutos envenenados e como ela pode trazer prejuízos no decurso de um processo, vamos começar a adentrar sobre a teoria da mancha purgada como limitadora do Instituto das Provas Ilícitas por Derivação. Nós vamos começar a ver agora a seguir, no caso Won-Soo, que quando o nexo de causalidade existente entre a prova originária e a derivada for abrandada, for amenizada, for diluída devido ao decurso do tempo, ou da vontade de um dos envolvidos em ele próprio querer colaborar com as investigações, a teoria da prova ilícita por derivação não é aplicada. Neste caso específico, passa a se aplicar a teoria da mancha purgada. E é essa teoria, são as explicações sobre ela e as aplicações dela que nós vamos passar a observar na continuidade da nossa apresentação, agora com as nossas colegas Isabel e Franciele, a qual eu passo a palavra. Oi, gente, eu sou Franciele e eu vou falar o que seria de fato a teoria da limitação da mancha purgada, conhecida como teoria da tinta diluída ou teoria do nexo causal atenuado, e ela surge no caso Won-Soo versus Estados Unidos no ano de 1963 e ocorre quando um ato posterior atenua ou afasta a ilicitude originária. O nexo causal entre as provas primárias e secundárias é atenuado não em razão da circunstância de uma possuir existência independente da outra, mas em virtude de um espaço de tempo decorrido entre uma e outra, de circunstâncias supervenientes, no caso concreto, de menor relevância da ilegalidade ou da vontade de um dos agentes em colaborar com a persecução penal. Assim, apesar de já ter ocorrido a contaminação, um fato futuro afasta o vício e permite o aproveitamento da prova inicialmente contaminada. Alguns doutrinadores aqui no Brasil acreditam que a teoria consta no artigo 157, parágrafo 1º do CPP. Olá, meu nome é Calil e eu vou estar dando continuidade aqui à apresentação das colegas nessa parte da explicação da teoria da limitação da mancha purgada e o que envolve, com relação ao caso. Então, basicamente, a gente pode dizer que esse ato de Won-Soo de retornar à delegacia para poder se confessar, no caso, ele acabou convalidando o vício. Você quebrou aquele nexo causal da prova ilícita originalmente, obtida com a ilegalidade, e esses efeitos foram atenuados, porque justamente a prova derivada não seria mais considerada contaminada pelo veneno da árvore, fazendo uma analogia àquela teoria da árvore envenenada. Então, justamente sendo admissível essa confissão no processo em razão do acontecimento de possibilitar a purgação da mancha do veneno. Então, basicamente, o Won-Soo foi preso, legalmente, foi interrogado, não só ele, como os outros peticionários, e também não havia mandado de prisão, Então, assim, ele foi liberado, aceitou, enfim, e retornou dias depois para prestar novas declarações. E foi aí que a gente tem a deflagração dessa teoria, quando ele retorna para poder se confessar, Outro ponto interessante, que após uma leitura aprofundada do caso, a gente percebe
é que a defesa de Wong Sun argumentou, né, no sentido de que ele só resolveu confessar em virtude de ter havido uma prova ilícita anteriormente. Só que essa tese, ela não, digamos assim, colou lá no tribunal lá dos Estados Unidos, porque foi reconhecida como frágil, né? Afinal, os requisitos da ilicitude não conseguiram sustentar a invalidação da prisão posterior, né? Que foi em virtude da sua confissão. Então, o próprio sujeito, né, que seria beneficiado pela ilicitude da prova, ele chega lá e confessa. Ou seja, ele promove esse desaparecimento da mancha. Ele mesmo promove isso, né? Assim, é um caso curioso, né? Então, mais pra frente os colegas aí vão trazer aplicações no Brasil, mesmo que em baixa escala, né? Mas é uma teoria que foi vista aí em poucos casos. Então, por fim, né, só para contextualizar, eu faço aqui um breve resumo de quais seriam essas exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada. E a teoria da mancha purgada, ela se insere em uma dessas exceções, né? É um desses tipos. Além desse, a gente tem mais três, que seria a teoria da fonte independente, né? Em que a prova ilícita, ela vindo de uma fonte independente, daquela contaminada ali, né? A gente pode entender que ela é uma prova lícita, né? E que pode ser aceita no processo penal. Uma segunda hipótese seria a teoria da descoberta inevitável, ou seja, a prova ilícita ali, ela seria inevitavelmente descoberta por outros meios lícitos, né? Sem necessariamente promover uma atitude ilícita. Mas ela então seria considerada uma prova lícita, já que seria uma descoberta inevitável. Por fim, a gente tem a teoria da serendipidade, que seria um encontro fortuito de provas, que a pessoa, né, deve estar em boa fé e tudo mais. Só que é quando você tem ali um flagrante delito de um crime, mesmo você buscando outro, né? Você descobre uma coisa a partir de uma outra busca. Bom, agora eu passo a palavra aqui aos colegas que vão dar continuidade, né, à apresentação, sobretudo no que tange à aplicação da teoria da mancha purgada aqui no Brasil, né, e seus desdobramentos. Então, é isso. Boa noite, meu nome é Maria Isabel e agora eu vou falar um pouquinho sobre o caso Young Sam versus Estados Unidos. Bom, esse caso é bastante emblemático no direito processual penal, por dar origem à teoria chamada teoria da limitação da mancha purgada, que é muito importante, um instituto muito importante do direito processual penal. Bom, para poder entender um pouquinho mais sobre o que de fato aconteceu, o que levou esse caso a ser tão relevante, é preciso falar sobre os sujeitos envolvidos e os acontecimentos fáticos que deram origem a esse caso. Bom, antes de mais nada, temos um sujeito chamado Hom Wei. Esse sujeito chamado Hom Wei foi preso pela polícia americana de narcóticos e ele declarou para a polícia de uma forma espontânea que existia um sujeito chamado Toy que era envolvido no tráfico de heroína. A polícia então foi em busca desse sujeito, cujo nome era James Watoy. E ao encontrar a lavanderia que James era proprietário, os policiais primeiro fingiram que eram apenas meros clientes para poderem falar com o James e logo em seguida anunciaram que eram de fato policiais de narcóticos e invadiram a lavanderia e a residência do James. Bom, o James, ao ouvir que eles eram policiais, saiu correndo e foi preso pelos policiais também nesse momento, quando ele estava já no seu quarto. Bom, fora a sua prisão, que foi feita sem nenhum mandado de prisão, né? Os policiais também vasculharam sua casa em busca de alguma coisa que pudesse incriminá-lo, porém não encontraram nada. Bom, eles também não tinham nenhum mandado de busca, porém fizeram mesmo assim. Em seguida, o James, ele
ele falou para os policiais sobre o envolvimento de outro sujeito, chamado Johnny E. O Johnny E, por sua vez, ele estava em sua casa quando os policiais também foram lá e anunciaram sua prisão e também a busca. E, de fato, na casa do Johnny E, encontraram, sim, heroína e outras drogas. Na verdade, encontraram somente heroína. Porém, foi feita a busca sem nenhum mandado. E também a prisão ilegal do Johnny E, por não ter mandado de prisão. O Johnny E, por sua vez, falou sobre o envolvimento de outro sujeito. Esse sujeito, ele dá nome ao nosso caso, que é o sujeito chamado Young Sam. Então, novamente, a polícia foi até o domicílio de Young Sam. Dessa vez, eles prenderam Young Sam enquanto ele ainda estava em sua cama, no seu próprio quarto. E foi feita a busca também em sua casa. E não foi encontrado nenhum resquício de droga, nada que pudesse incriminá-lo. Somente a declaração efetuada por Johnny E. Bom, os três eles foram liberados mediante pagamento de fiança para poder ter a liberdade enquanto ocorreu o processo penal. E também prestaram depoimentos, cujo nenhum depoimento foi assinado de fato. Porém, quando a gente vê esse caso, logo de cara, podemos pensar que por terem sido efetuadas ilegalmente essas prisões e também o mandado de busca, tudo seria invalidado por conta da teoria da prova ilícita por derivação. Porque a prova primeiro derivou de uma declaração do Homeway que não tinha como ser confiável, não teve nenhuma coisa assim que comprovasse. Eles somente foram presos por uma suspeita, basicamente. Entretanto, o que causa o diferencial do Young Sam é que ele, após ele ir para a delegacia, no momento de sua prisão, ele voltou voluntariamente dia depois para confessar o crime. Bom, essa confissão do Young Sam foi responsável pela grande importância desse caso. Porque enquanto os outros sujeitos, que é o Johnny E e também o James Toy, foi reconhecido que as coisas que incriminavam eles eram um resquício de prova ilícita por derivação, por não terem nenhuma fonte que previsse legalmente o motivo de sua prisão nem da busca. Entre sua confissão e a ilegalidade existente, essa conexão, esse nexo causal foi muito atenuado por conta da sua manifestação voluntária de vontade e também pelo decurso de dias que passaram. Ou seja, ele foi voluntariamente, dias depois, confessar o ocorrido, confessar o crime. Então, por mais que em sua defesa foi tentar alegar que ele somente confessou dias depois por conta da prova ilícita, a Suprema Corte americana entendeu que a prova ilícita, o fato ilícito que ocorreu, e sua confissão foi tão atenuada a ponto de purgar, de fato, a ilegalidade existente. Desse modo, então, o Young Sam, ele foi preso por conta de tráfico, por conta da sua confissão, que de fato, de quando pensamos de cara, pode parecer que a confissão somente ocorreu pela prisão ilegal. Entretanto, na circunstância fática desse caso, por conta também da limitação da teoria da mancha purgada, que é o que estamos trabalhando nesse slide, nesse seminário, foi tão atenuada a ponto de remover o vício da legalidade de sua confissão. Então, por isso a gente tem aqui que existe uma quebra de nexo causal quando existe a manifestação voluntária de vontade e também o decurso de dias, que é bem particular desse caso, de fato. Porém, temos aqui então a conclusão que o Young Sam, diferentemente dos outros dois sujeitos, que é o Johnny E e o James Toy, eles foram soltos. Porém, o Young Sam, por conta dessa teoria e também por conta do que eu falei anteriormente sobre o decurso dos dias que passaram, que ele voltou voluntariamente, isso foi o suficiente para poder eliminar o vício da ilegalidade. Ou seja, a prova da confissão foi sim dada como legal e ele foi preso. Agora minha colega vai falar um pouquinho mais sobre a teoria de fato e vamos seguir para a análise jurisprudencial que envolve essa teoria no Brasil. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Me chamo Carlos e agora vamos falar um pouco, depois dessa exposição dos colegas, acerca da construção do conceito e a construção da teoria,
nós vamos falar um pouco sobre o impacto da teoria da limitação da mancha purgada no Brasil e analisar um pouco da aplicação da jurisprudência. Então, basicamente, como já foi exposto, a teoria ela é importada do direito norte-americano. No Brasil, ainda não tem uma aplicação tão ampla da teoria, em contraponto à teoria do surto da árvore envenenada, que tem uma aplicação bem massiva. A teoria da limitação da mancha purgada não é tão aplicada, tanto na jurisprudência como na doutrina. Na doutrina até mais, mas na jurisprudência nem tanto. Uma comprovação disso é que uma pesquisa breve que eu fiz no Jus Brasil, que é uma plataforma de consulta para a jurisprudência, retornou apenas, eu pesquisei na teoria da limitação da mancha purgada e teve apenas 7 julgados. Claro que a pesquisa em um site de jurisprudência não é um parâmetro concreto, não é uma pesquisa estatística propriamente dita, mas já indica que há uma aplicação restrita da teoria no Brasil. Então, o resultado de 7 julgados apenas, e curiosamente 5 deles têm a relatoria do mesmo ministro, do STJ, o ministro Joel Ilan. Então, a aplicação restrita dessa teoria no Brasil. Enquanto uma pesquisa que eu fiz também da teoria dos frutos da árvore envenenada teve o resultado de 4.751 julgados. Então é bem mais aplicada do que a teoria da limitação da mancha purgada. Posto isso, a doutrina, para aqueles que defendem a aplicação, os doutrinadores brasileiros, se baseiam, como já foi exposto aqui, o artigo 157, parágrafo 1º do CPP. Então tentam aplicar a teoria com base, sobretudo, nele. E esse é basicamente um panorama geral do impacto dessa teoria no nosso ordenamento. E aí, diante disso, nós selecionamos, como eu falei, são poucos julgados que tratam do tema. E aí nós selecionamos 2 para trazer aqui como ele foi aplicado. O primeiro, por exemplo, que eu vou tratar é exatamente de relatoria do ministro Joel Ilan. Então, dá para ter uma noção, basicamente, como, mesmo sendo pouco aplicada, dá para ter uma noção como a teoria é aplicada quando resolvem por aplicá-la. Então, basicamente, nós vamos falar do RESP 2.015.962 e da ação penal de número 856. Então, sem mais delongas, iniciando pelo RESP 2.500.962, eu coloquei basicamente os dados do processo, mas por questões formais. O recorrente foi o senhor Agenor Vicente Martins e o recorrido foi o Ministério Público do Estado do Paraná. O relator, o ministro Joel Ilan Pastornik, que é um expoente de aplicação dessa teoria. Não é tanto aplicada assim, Das minhas pesquisas, apenas 5 julgados, mas quando é aplicada, geralmente é aplicada por ele. E um julgado recente de 24 de novembro de 2022. E aí, passando aqui, basicamente, fazer uma síntese dos fatos, Trata-se de uma condenação por tráfico de drogas, uma alegação de ilicitude na produção da prova, uma alegação de que a prova seria ilícita por violação de domicílio, porque a alegação da defesa é de que houve uma violação de domicílio por parte dos agentes policiais que não tinham provas concretas de que o sujeito estava com porte de drogas. E acabaram por violar, e aí tem uma discussão, porque entraram a polícia abordou o sujeito e ele fugiu para dentro de casa. E aí acabaram pegando ele no quintal. E aí tem uma discussão, mas o STJ já pacificou que o quintal compõe também o domicílio. Então, a alegação é de que houve uma ilicitude nas provas, porque a autoridade policial invadiu a casa do cidadão sem provas concretas de que ele estaria sob porte de drogas. Então, basicamente, essa foi a discussão para investigar, essa foi a discussão posta para o STJ apreciar se, de fato, a prova advinda da abordagem policial seria ilícita. E aí, até que os policiais chegaram no quintal e viram as drogas, de fato, pela janela. Mas o que se discute é se o momento e a forma com que foi produzida a prova tinha ilicitude. E aí, basicamente, o requerimento da defesa, do recorrente, era desentranhar essas provas e absolver o réu por ausência de provas. Por conta justamente de... É uma consequência lógica. As provas sendo ilícitas, se o tribunal entendesse dessa forma, naturalmente desentranhariam-se as provas e o que alega a defesa é que não haveriam outras provas para condená-lo. E aí essa discussão basicamente foi
posta para apreciação pelo STJ. E aí, sem mais delongas, o STJ entendeu que, de fato, as provas advindas da abordagem policial eram ilícitas, pelo motivo que eu argumentei aqui, porque houve, de fato, violação do domicílio, o quintal compõe o domicílio do réu, e, consequentemente, as provas deveriam ser desentranhadas. Mas aí fica o ponto. Sendo essas provas ilícitas, esse é o consenso que se chegou. Só que havia uma segunda prova, uma confissão judicial, que naturalmente ocorreu, como o nome sugere, sobre o juízo, não tem uma relação direta, em tese, com a prova advinda da abordagem policial. Então essa era uma segunda prova que também existia no processo. Só que a alegação da defesa era de que a prova da confissão judicial também estava contaminada, e aí eles tentaram aplicar a teoria dos frutos da árvore envenenada, para defender que, por serem as provas advindas da abordagem policial ilícitas... Meu nome é Alberto Matos e eu vou abordar sobre o segundo precedente. Nesse caso, a gente tem uma decisão proferida pelo STJ que envolve uma ação penal originária que aborda a cooperação jurídica internacional e alegações de corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro contra Robson Marinho. O STJ ele enfatizou que as provas obtidas por cooperação internacional elas devem ser validadas de acordo com a legislação do Estado que foram produzidas, seguindo o artigo 13 da LINDB. Nesse caso, as provas foram consideradas legítimas conforme a legislação suíça. Além disso, o tribunal ele esclarece que as provas não violaram os princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, como ordem pública, soberania nacional e bons costumes, sendo esses essenciais para determinar a admissibilidade das provas no processo. Agora, entrando no tópico de licitude das provas, o STJ ele aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada e a teoria da mancha purgada. A primeira, ela vai estabelecer que provas derivadas de uma ilegalidade inicialmente cometida também se tornam ilícitas se houver um nexo causal direto e imediato entre a obtenção ilegal da prova primária e a prova derivada. No caso, o tribunal ele considerou que as provas não estavam contaminadas por essa ilegalidade inicial. A teoria da mancha purgada, por sua vez, ela vai ser uma exceção à regra dos frutos da árvore envenenada. Por quê? Porque ela considera que, sob certas circunstâncias, como é o caso do lapso temporal entre as provas, intervenções na cadeia probatória e a vontade do agente em colaborar com a investigação, esses fatores eles podem atenuar a ilicitude da prova secundária. Por isso, o STJ entendeu que a cadeia causal entre as provas primária e secundária ela estava intervencionada por circunstâncias autônomas, aí afastando então a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Após analisar esses aspectos, o STJ ele vai decidir, por unanimidade, deixando claro, receber a denúncia contra Robson Marinho, bem como determinou ali o seu afastamento do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, até o término da instrução da ação penal. Essa decisão aí, que eu acabei de analisar, ela ilustra bem como a aplicação das teorias dos frutos da árvore envenenada e da sua exceção à regra, que seria a teoria da mancha purgada, elas foram cruciais para essa decisão e são responsáveis, por assim dizer, por assegurar a conformidade com os princípios legais e a proteção dos direitos do acusado.